Você já sentiu um arrepio na espinha ao entrar em uma igreja vazia à noite? Aquele silêncio pesado que parece carregar o peso de séculos de orações e segredos? Rituais são a linguagem que usamos para falar com um invisível, para tocar o véu que separa nosso mundo do outro. Desde o início dos tempos, a humanidade busca formas de se comunicar com aqueles que já partiram, de honrá-los, de pedir sua intercessão, Data. E entre todos esses rituais, existe um que se destaca pela sua aura de mistério e temor. Uma cerimônia que sussurra sobre portais abertos e presenças indesejadas. A Missa dos Mortos. Mas não estou falando daquela missa de sétimo dia que conhecemos. A Missa de Requiem, que busca o descanso das almas. Estou falando de uma versão muito mais antiga e sombria. Uma lenda que atravessa gerações e que muitos afirmam ser real. Uma missa celebrada não para os mortos, mas pelos mortos. Para entender a origem dessa lenda assustadora, precisamos voltar no tempo. A Missa de Requiem, como conhecemos oficialmente, foi formalizada pela Igreja Católica para orar pelas almas no purgatório, ajudando-as em sua jornada para o paraíso. É um ato de amor e piedade, uma forma de manter a conexão com entes queridos que se foram. Mas, como tudo na história, o que é oficial muitas vezes esconde versões populares, contos que o povo sussurra quando as luzes se apagam. A ideia de uma missa celebrada pelos próprios mortos parece ter surgido no folclore europeu, especialmente em regiões rurais e isoladas. Nesses lugares, a linha entre o sagrado e o pagão sempre foi muito tênue. As pessoas acreditavam que em noites especiais como o Dia de Finados, o véu entre os mundos se tornava tão fino que os mortos podiam caminhar entre nós e até mesmo imitar nossos rituais mais sagrados. Imagine uma pequena capela abandonada no meio do nada, ou uma igreja antiga em uma vila esquecida. A lenda diz que, à meia-noite, um brilho fantasmagórico pode ser visto através dos vitrais. Um sino enferrujado toca sozinho, não com um som claro e puro, mas com um badalar abafado, como se viesse de debaixo da terra. Se você tiver a coragem ou a tolice de espiar lá dentro, verá a igreja cheia, mas não de vivos. As figuras sentadas nos bancos são translúcidas, vestidas com as roupas com que foram enterradas, algumas em trajes antigos, outras mais recentes, todas com os olhos vazios, fixos no altar. E lá, de costas para a congregação espectral, está o padre, uma figura alta, encapuzada, cujo rosto nunca é visto. Ele não celebra a missa em latim ou em qualquer língua conhecida. O que se ouve são murmúrios, lamentos, um som que parece o vento soprando por entre lápides. Essa é a Missa dos Mortos. Agora chegamos ao lado proibido, as versões não oficiais que transformam essa lenda em um ritual de magia negra. Se a missa celebrada pelos mortos é um evento espontâneo e aterrorizante do além, existem aqueles que tentam forçar essa conexão. Ocultistas e praticantes de artes sombrias, ao longo da história, buscaram recriar essa cerimônia com intenções egoístas e perigosas. Eles não buscam o descanso das almas, mas sim o seu poder. Acreditam que, ao inverter os ritos sagrados e invocar os mortos em um local consagrado, podem aprisionar espíritos e forcá-los a cumprir seus desejos. Nesses rituais proibidos, a cruz é invertida, as orações são ditas ao contrário, e o altar, em vez de pão e vinho, recebe oferendas macabras. O objetivo é criar uma profanação tão grande que rasgue o tecido da realidade, abrindo um canal direto com o mundo dos mortos. Quem participa de tal ato não está apenas convidando espíritos, está batendo na porta do inferno e esperando que algo responda. As histórias dizem que quem tenta controlar essas forças acaba sendo consumido por elas. A alma do praticante se torna o preço a ser pago por esse poder efêmero. Ao longo dos séculos, incontáveis relatos e curiosidades macabras se acumularam em torno dessa missa. Na Galiza, região da Espanha, a lenda da Santa Compa, a fala de uma procissão de mortos que vaga pelas vilas à noite, liderada por um vivo que foi amaldiçoado a carregar uma cruz e um caldeirão de água benta. Dizem que essa procissão muitas vezes termina em uma igreja para sua própria missa fantasma. Se alguém cruza com eles, pode ser forçado a tomar o lugar do líder da procissão, condenado a vagar com os mortos até que outro desavisado o liberte. Outra história famosa conta sobre um viajante que, pego por uma tempestade, buscou abrigo em uma igreja na beira da estrada. Ao entrar, viu a missa acontecendo e se sentou no último banco. Ele achou estranho o silêncio frio que emanava das pessoas. No final da cerimônia, uma mulher se virou para ele. Seu rosto era o de um cadáver em decomposição, e ela sussurrou: "Que bom que veio. Estávamos esperando por você." O homem teria fugido em pânico e enlouquecido logo depois, contando a todos que tinha participado de uma missa com os condenados. Há também relatos de pessoas que, por curiosidade, decidiram espionar a lendária missa à meia-noite. Uma dessas histórias fala de um jovem que subiu no telhado de uma igreja para olhar pela claraboia. Ele viu a cena exatamente como a lenda descrevia o Padre Espectro, a congregação de almas. No momento da consagração, quando o padre ergueu a hóstia,
Todas as cabeças dos mortos se viraram para cima simultaneamente e olharam diretamente para o jovem. Seus olhos, buracos negros e vazios, pareciam sugar sua alma. Ele despencou do telhado, mas sobreviveu. No entanto, por anos, ele acordava gritando todas as noites, revivendo aquele momento em que dezenas de mortos o encararam. Ele dizia que eles haviam deixado uma marca em sua alma, um convite permanente para se juntar a eles na próxima celebração. É fácil descartar tudo isso como mero folclore, como histórias de terror para assustar crianças. Mas a persistência dessas lendas em diferentes culturas e épocas nos faz pensar: por que esse medo específico de um ritual sagrado sendo imitado pelos mortos? Talvez seja um reflexo do nosso medo mais profundo, o medo de que, após a morte, não haja paz, o medo de que a santidade possa ser corrompida e que os lugares que consideramos seguros possam se tornar portais para o horror. A missa dos mortos, seja ela real ou uma metáfora, nos lembra de uma verdade universal. Existem forças no universo que não compreendemos e com as quais não devemos brincar. Mexer com o desconhecido, tentar forçar portais ou controlar espíritos, é como brincar com fogo em um quarto cheio de pólvora. Não se trata de uma aventura, mas de uma arrogância que pode ter consequências eternas. O véu que separa os mundos existe por um motivo. Respeitar essa fronteira não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Afinal, algumas portas nunca devem ser abertas. Espero que essa viagem pelo lado sombrio dos rituais tenha sido, no mínimo, arrepiante. O que você acha? A Missa dos Mortos é apenas uma lenda ou acredita que algo assim possa realmente acontecer? Deixe sua opinião nos comentários. Eu adoro ler o que vocês pensam sobre esses mistérios. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.